Tudo começou com o John Doe. Ele chegou de ambulância por volta da meia-noite na véspera de Natal, depois de ser encontrado em um beco por um policial. Ele chegou antes de mim e ficou lá a maior parte do dia, ocupando apenas uma laje. Lembro-me de sentir pena do cadáver. Haveria alguém lá fora se perguntando onde ele estava e por que nunca tinha voltado para casa. A polícia estava perplexa e ninguém tinha certeza de quem ele era ou como morreu. Suspeitava-se de veneno, mas o legista não estava disponível naquele dia e estávamos apenas cuidando das coisas até ele voltar no dia 26. Eu estava principalmente tentando aguentar até às 18 horas para poder passar o plantão para a recepcionista noturna e ir para casa. Era véspera de Natal e eu realmente queria chegar em casa, colocar meu pijama e aproveitar minha noite. Tivemos apenas um visitante naquele dia e ele era facilmente a pessoa mais estranha que já vi. Ele entrou apressado por volta do meio-dia, um cara de meia-idade vestindo roupas escuras e uma capa. Quando o vi, pensei comigo mesma, talvez seja algum evento sobre o Harry Potter acontecendo na cidade. O cara parecia um figurante de um dos filmes, e não um daqueles figurantes com os quais você gostaria de se relacionar. O cara simplesmente gritava, "Comensal da Morte", aos berros, e quando me viu, se dirigiu diretamente para a mesa enquanto exibia seu melhor sorriso de tubarão. Com licença, moça. Eu gostaria de saber se você recebeu alguém chamado John Doe hoje. Eu disse a ele que ficaria feliz em dar uma olhada e perguntei se ele podia me dizer alguma coisa sobre o corpo que estava procurando. Oh, na casa dos 30, cabelos escuros, provavelmente vestido com jeans e uma camisa xadrez. Eu fiquei instantaneamente desconfiada porque parecia que ele estava descrevendo o corpo pelo qual eu tinha estado preocupada o dia todo. Pedi documentos de identidade e prova de parentesco com o falecido, mas ele parecia incapaz de fornecer ambos. Ele disse que o irmão não havia voltado para casa na noite anterior e alguém lhe contou sobre a polícia levando um corpo que foi encontrado perto de seu apartamento, o que o trouxe aqui para verificar. Espero que não seja ele, mas eu simplesmente não consigo suportar ver nossa pobre mãe se preocupando com ele. O sorriso inabalável que ele usava me fez acreditar no contrário, mas eu disse a ele que sem prova de relação com o falecido, ele não podia ver o corpo. Sugeri que ele voltasse com uma identificação com foto e documentação para o corpo, talvez um boletim de ocorrência policial, e então poderíamos fazer uma identificação adequada do John Doe. Ele sorriu o tempo todo, mas eu realmente não confiava naquele sorriso. Ele esperava simplesmente entrar e fazer o que pretendia, provavelmente tirar algumas fotos para um tabloide local ou algo assim, enquanto o necrotério estava com poucos funcionários nas festas, mas eu não estava disposta a colaborar. Sinto muito, ele disse. Eu deveria ter vindo melhor preparado. Vou para casa ver o que consigo encontrar. Ele saiu e eu achei que nunca mais o veria. Eu gostaria que tivesse sido o caso. O homem estranho entrou por volta do meio-dia, mas, enquanto eu me acomodava para passar a segunda metade do meu dia, algo acionou a câmera nos fundos. O necrotério em nossa cidade não é enorme. Uma dúzia de gavetas, das quais cerca de metade costuma estar ocupada. Um freezer para armazenamento de longo prazo, que comporta cerca de 3 ou 4 cadáveres a qualquer momento, e 3 mesas de autópsia. A maioria deles vem pelos fundos, ambulâncias ou veículos funerários das funerárias locais. E a câmera da porta dos fundos tem um sensor de movimento para que eu saiba quando um deles chega para pegar ou entregar. Girei até o pequeno monitor do circuito fechado de televisão perto do final da minha mesa e apertei o botão de silêncio enquanto verificava a transmissão. Eu esperava encontrar uma ambulância com outra entrega, mas, em vez disso, fui recebida por um beco vazio no monitor granulado. As câmeras eram antigas, a transmissão cheia de interferência e cores distorcidas, mas com a luz do dia ainda predominante, era fácil ver que nada estava nos fundos além da caçamba que usávamos para o lixo. Eu pensei que devia ter sido um pássaro ou algo assim, e voltei a mexer no meu telefone. Quando ela apitou novamente, olhei para cima a tempo de ver uma sombra sair do quadro. Uma sombra com uma capa, ou talvez um manto longo. Me inclinei e olhei para a transmissão granulada,
tentando ver para onde a sombra tinha ido, mas não havia nada. O que quer que tivesse acionado a câmera havia saído de vista, e eu me perguntei se poderia ser um mendigo ou algo assim. Às vezes, tínhamos vagabundos no beco, mas a maioria deles não tinha muita pressa de ficar por perto do necrotério. A maioria sabia que ficar na faixa de entrada resultaria em gritos dos serviços de emergência, e o restante tinha medo do que poderia pegar na caçamba, já que estava claro que era onde descartávamos os corpos sobressalentes. Ver a sombra, no entanto, me fez pensar em nosso visitante misterioso, e cliquei nas outras 4 visualizações que tínhamos na câmera. A sala fria estava vazia. A sala de autópsia estava vazia. O corredor dos fundos estava vazio. A sala da frente estava vazia, exceto por mim. O sensor de movimento disparou novamente, me assustando, e quando mudei para o beco dos fundos, vi uma ambulância entrando na rua estreita. Suspirei, levantando-me enquanto ia trancar a porta da frente e abrir a porta dos fundos para eles. Eu odeio quando eles não ligam primeiro, mas essa é a natureza do negócio. Ralph estava lá, o cara que normalmente dirige o ônibus do Sr. Michaels, com algumas vítimas de acidente de carro que morreram a caminho do hospital. Eles disseram que as famílias virão pegar os corpos amanhã. Que Natal, hein? Assine aqui, por favor. Assinei no clipboard dele e os paramédicos carregaram os corpos nas gavetas do freezer na sala de autópsia. Eles estavam bastante machucados, mas eu duvidava que qualquer funerária para a qual os enviassem não os recompusesse a tempo do funeral. Seria Gladys ou McMahon's, se fossem para esses locais, ambos faziam um excelente trabalho pelo preço. Fiquei por perto para bater um papo com Ralph por alguns minutos enquanto ele fumava, e quando a ambulância saiu do beco, lembrei-me da sombra misteriosa e dei uma olhada ao redor para ver se algo ainda estava por perto. O beco estava vazio, exceto pela caçamba e as lixeiras, e não havia nada que pudesse ter causado a sombra em primeiro lugar. Voltei para dentro, tendo perdido pelo menos 1 hora assistindo-os descarregar alguns defuntos, e voltei para encontrar uma surpresa. 2 chamadas não atendidas e uma mensagem de voz de um número que eu não conhecia. A mensagem de voz era de alguém chamado Candace, e ela parecia assustada apesar da música festiva animada tocando ao fundo. Eu retornei a ligação, e ela pediu para eu esperar um momento enquanto ela saía. Sim, oi. Meu nome é Candace Giesemann. Meu noivo não voltou para casa na noite passada. Ela soluçou audivelmente antes de recuperar a compostura. Eu estava me perguntando se talvez vocês tinham recebido algum John Doe recentemente. Eu disse a ela que sim, contando sobre o homem que foi trazido na noite passada, e ouvi um som dilacerante enquanto o descrevia. Ela disse que poderia demorar alguns dias antes de poder vir e identificar o corpo, algo sobre precisar de alguém para cuidar de seus filhos, e perguntou se poderíamos, por favor, segurar o corpo até que ela pudesse vir dar uma olhada. Expliquei a ela que o legista não voltaria até o dia 26, e o corpo provavelmente iria para armazenamento de longo prazo depois dessa noite de qualquer maneira. Ela disse que estaria lá no dia 26, quando abríssemos, e agradeceu por eu ser tão compreensiva. Isto vai devastar as crianças se for ele. Eles realmente amavam o Terry, especialmente depois do inferno que o pai biológico deles os fez passar. Ela desligou, e eu me lembro de esperar que talvez não fosse ele. Ninguém quer descobrir que o novo padrasto está morto no Natal. Pelo resto do dia, continuei vendo estranhas interferências na câmera. Eu olhava para cima do meu telefone e via movimentos estranhos nas câmeras do corredor, ou movimentos rápidos e agitados das câmeras da área dos fundos. Era como se uma mariposa, ou algo assim, estivesse pegando na lente, e mais de uma vez pensei em ir dar uma olhada. Era como ser o vigia noturno em um jogo Five Nights at Freddy's, e as comparações estavam começando a me assustar à medida que o dia progredia lentamente. Às 4 horas, depois de olhar para cima meia dúzia de vezes e não encontrar nada, finalmente fui procurar nos fundos o que estava fazendo as câmeras pirarem. O corredor dos fundos estava vazio, as luzes de emergência lançando um verde doentio no piso. A porta dos fundos estava trancada.
as sombras se acumulando no beco enquanto eu olhava pela janela dos fundos. A porta da câmara fria estava trancada, mas eu a abri mesmo assim e dei uma olhada dentro, não encontrando nada além de gavetas fechadas e muita condensação. Minha última parada foi a sala de estadia curta e encontrei a porta ainda trancada quando a abri para dar uma olhada. Todas as gavetas estavam fechadas, todas as mesas ainda estavam limpas e nada parecia fora do lugar. Não encontrei nenhum inseto ou animal que pudesse ter entrado quando a porta dos fundos estava aberta e fui forçada a voltar para a minha mesa e esperar a última hora e meia do meu turno. 15 minutos depois, olhei para cima e quase gritei com o que vi no monitor. O monitor na sala de autópsia detectou movimento e olhei para cima para encontrar um homem familiar de pé sobre uma das gavetas. O corpo do nosso John Doe estava deitado placidamente sob seu olhar atento, e ele estendeu a mão para acariciar a bochecha quase ternamente. Assisti enquanto ele olhava para cima e para a câmera como se pudesse me ver. Ele sorriu, levantando a mão para acenar para mim, e foi quando eu pressionei minha mão trêmula no grande botão vermelho que trancava a porta entre a sala dos fundos e a área da frente. Nunca precisei usá-lo, mas ouvi dizer que foi instalado depois que alguns loucos tentaram entrar sorrateiramente no necrotério. Os fechos magnéticos impediriam praticamente qualquer pessoa sem força sobre-humana de chegar lá atrás. E eles também acionariam as trancas na porta dos fundos. Chamei a polícia, e devo ter parecido bastante frenética porque eles vieram imediatamente. O cara tinha terminado o que quer que estivesse fazendo com o John Doe e se afastou do alcance das câmeras. Eu não o via há quase 10 minutos quando a polícia chegou, e os 3 policiais fardados me disseram para ficar atrás enquanto eles passavam pela porta depois de eu desativar o botão. Eles me disseram para reativá-lo depois que tivessem passado, e os 15 minutos em que fiquei esperando que eles voltassem foram agonizantes. Eu podia imaginar esse cara pegando eles de surpresa e de alguma forma conseguindo voltar até mim. Ele era estranho o suficiente para querer mexer com cadáveres. Eu tremi só de pensar no que ele faria comigo e com os policiais se tivesse a oportunidade. Quando alguém bateu 3 vezes na porta do corredor do necrotério, eu dei um pulo e saí trêmula para perguntar quem era. É o oficial Matters, senhora. Estamos prontos para sair agora. Perguntei se tinham encontrado o homem, e eles disseram que eu devia ter imaginado coisas, porque não havia ninguém lá atrás. Abri a porta, depois de olhar pela pequena janela para verificar. Todos os 3 estavam mais do que felizes em me levar por cada sala e me mostrar que não havia ninguém lá. Eu contei a eles sobre o homem que tinha vindo mais cedo naquele dia, o cara estranho que estava perguntando sobre o John Doe que tínhamos, e eles pegaram a descrição. Apesar disso, acho que eles não me levaram a sério. Eles disseram que se eu o visse novamente, era para ligar para eles, mas que não encontraram sinais de arrombamento e nem de ninguém ter estado lá atrás. Até a gaveta que você relatou como aberta estava fechada. Nada fora do lugar, pelo menos pelo que pudemos ver, acrescentou o oficial Matters. Felizmente para mim, meu alívio chegou por volta desse momento, porque eu acho que não suportaria estar lá por mais um segundo. Eu contei o que aconteceu, até mesmo liguei para meu chefe para contar o que tinha acontecido e fui para casa tentar relaxar e aproveitar minha véspera de Natal. Eu gostaria de dizer que foi o fim, mas o verdadeiro horror estava por vir no dia seguinte. Fui acordada por volta das 8 horas da manhã seguinte por uma ligação da polícia. Eles estavam enviando um carro para me buscar em meu apartamento e tinham algumas perguntas que precisavam de respostas imediatas. O policial ao telefone estava sendo extremamente evasivo e se ele não tivesse começado dando-me seu número de identificação, eu provavelmente teria pensado que era uma chamada falsa. Ele me assegurou que era muito sério e que, se eu não concordasse em ir até a delegacia, poderia me encontrar compelida a fazê-lo. Então, me vesti e fui realmente apanhada por um carro de polícia e levada até a delegacia local. Fui colocada em uma reunião com o detetive Ruckers e perguntada sobre a natureza da minha ligação para a polícia no dia anterior. Eu contei a verdade.
Eu disse que tinha visto alguém na área do necrotério e chamei a polícia depois de trancar o prédio. A polícia veio, mas não encontrou nada. Suspeitei que fosse o estranho que tinha vindo mais cedo naquele dia e dei ao detetive sua descrição. O detetive estava muito interessado nos detalhes do cara estranho que eu tinha visto, pois agora o caso do John Doe tinha tomado uma reviravolta muito estranha. Como pode ser? Perguntei. Ele esteve trancado em uma gaveta desde que o trouxeram ontem. O detetive Ruckers me deu um olhar que me disse que ele estava tentando não me dar mais informações do que eu precisava. Mas antes de sair, ele finalmente decidiu me dar uma pista. Receio que alguém o tenha levado em algum momento ontem e feito algo terrível com ele. Perguntei o que aconteceu, minha curiosidade aguçada, mas ele disse que não poderia compartilhar detalhes de uma investigação em curso com alguém que poderia estar envolvido. Entraremos em contato se tivermos mais algumas perguntas, mas devo dizer que você é uma pessoa de interesse e provavelmente não deveria deixar a cidade nos próximos dias. Saí da delegacia completamente confusa. O que aconteceu? Acabou que eu não teria que esperar muito tempo por respostas. A polícia estava com a boca fechada sobre o incidente, mas as notícias foram menos vagas sobre os detalhes. Parecia que em 25 de dezembro, por volta das 4 da manhã, alguém tinha invadido a casa dos Guzman. A senhora Guzman, a mulher com quem falei no dia anterior, chamou a polícia e foi se trancar no quarto dos filhos com eles. Ela mal tinha saído de seu quarto quando ouviu os gritos das crianças vindo da sala. Ela estava com medo de que o intruso tivesse feito algo com eles e correu para a sala para salvá-los. O que ela encontrou foram seus filhos encolhidos diante da árvore de Natal e o corpo de seu noivo, Terry Russell, sentado na poltrona que ele tanto amava em vida. A polícia chegou, mas parecia que ninguém havia forçado a entrada. A polícia disse que parecia que o Sr. Russell simplesmente tinha caído do céu para sua poltrona favorita, apenas para dar à sua família a pior surpresa de Natal de suas vidas. Eles entrevistaram a Sra. Guzman e ela disse ao repórter que seu marido era responsável por essas coisas. Ficou claro que a polícia e o repórter estavam tentando tirá-la da câmera, mas a Sra. Guzman estava firme de que esses fatos tinham que ser disseminados. Eu me perguntei por que eles não cortaram a entrevista, mas acho que tornava a história ainda mais sensacional quando você pensa sobre isso. A noiva desolada, falando sobre seu ex-marido vingativo após encontrar o corpo de seu novo amor em sua casa na manhã de Natal, provavelmente impulsionou as classificações deles pelo ano inteiro. Foi o Martinez, eu sei. Ele deixou o meu Terry lá para eu encontrar, para me lembrar de não pensar que estava segura. Você tem que me proteger, alguém tem que encontrá-lo. Enquanto ele estiver por aí, isso nunca vai parar. Ele o encheu de presentes, como algum saco estranho do Papai Noel. Ele o encheu depois de matá-lo e o deixou lá para eu encontrar. Ele o deixou lá. Depois disso, eu precisava de respostas. Não recebemos o corpo de Terry Russell quando foi liberado pelos investigadores. Eles provavelmente estavam com medo de que o perdêssemos novamente. Eu nunca tive a chance de ver o relatório do que foi feito com ele, mas eu não estava sem recursos. Um amigo meu, que trabalha no departamento de polícia da minha cidade, concordou em tomar um drink comigo. Depois de algumas amenidades, ele me contou todos os detalhes que eram muito sangrentos para a televisão. Ele me disse como o corpo tinha sido recheado com presentes baratos embrulhados no que pareciam ser os papéis de divórcio que a Sra. Guzman tinha enviado para seu ex-marido. A maioria de nós já conhecia a Sra. Guzman. Já fomos chamados pelos vizinhos várias vezes para verificar sua segurança ou para denúncias de violência doméstica. Mas os hematomas que encontramos nela e nas crianças deixavam bem claro que o homem tinha um temperamento ruim. Eu perguntei ao meu amigo sobre o Sr. Guzman, sobre como ele parecia e era para eles. E ele tinha muito mais a dizer sobre o marido da mulher do que a própria mulher. O cara era um maluco. Ele sempre se vestia como algum tipo de feiticeiro, com roupas chiques e capas elegantes, e sempre tinha esse olhar sobre ele. Eu não sei como descrever se você nunca viu, mas eu lido com caras que fazem muitas afirmações extravagantes sobre o que podem e não podem fazer. Você lida com caras o tempo todo,
Eles dizem que vão te matar onde você está, ou como vão quebrar ambos os seus braços e torcer o seu pescoço no segundo em que você colocar a mão neles. A maioria desses caras só falam besteiras, mas Martinez Guzman foi o primeiro cara que acreditei que realmente poderia fazer isso. Ele não era um cara enorme, mas o olhar nos olhos me fez pensar que ele era capaz de violência e talvez capaz de outras coisas também. Ele me disse que Martinez Guzman não foi encontrado em lugar nenhum quando chegaram, se é que ele esteve lá para começar. Mas o corpo de Terry Russell estava sentado na cadeira exatamente como a senhora Guzman tinha dito que estaria. Não houve sinal de arrombamento, assim como estava nas notícias, e foi como se ele tivesse simplesmente caído do céu direto para aquela cadeira. Procuramos pela casa primeiro, não imaginando que seu noivo iria a lugar algum, mas quando voltamos para a sala de estar, vimos algo fora do lugar. Havia coisas no chão na frente dele, coisas embrulhadas em papel que estava descolorido. Elas apenas continuaram caindo no chão enquanto voltávamos para a sala de estar, e não entendemos realmente o que eram até chegarmos ao redor da cadeira. Ele pausou por um momento e deu um longo gole em sua bebida. Foi uma das piores coisas que já vi. O abdômen dele tinha se aberto como se alguém tivesse desenhado um zíper, e havia todos esses pequenos pacotes de papel no chão. Eram coisas baratas, pequenos brinquedos e bijuterias, e estavam todos embrulhados em papéis legais. Nem sabíamos que eram os papéis de divórcio até levá-los de volta para serem analisados. Foi quando começamos a olhar realmente para o Martinez. Os papéis eram de um pacote que o advogado de sua esposa havia enviado para ele, e não era algo que qualquer pessoa pudesse ter conseguido. Era como se o desgraçado tivesse embrulhado todos esses presentes para eles abrirem, e depois simplesmente os colocasse no noivo dela. Depois ele soltou o homem para simplesmente caminhar para casa e entregá-los. Eu perguntei como os presentes tinham ido parar lá dentro, já que nem tínhamos feito a autópsia no homem, e ele me deu esse olhar estranhamente místico. Isso mesmo. O estranho é que não havia cortes nele. Não havia incisões, nem pontos, nem grampos. Não havia nada. Era como se as coisas simplesmente tivessem aparecido dentro dele, completamente embrulhadas. E então, ele as levou para casa para entregá-los. Ele deu outro gole longo, e quando ele pôs o copo na mesa, levantou a mão para chamar o barman para pegar outro. Já vi algumas coisas estranhas na polícia. Lembra daquele jacaré que encontramos no esgoto e daquelas garotas que desapareceram e apareceram aleatoriamente no campo de milho no ano passado. Mas isso está além até mesmo de mim. Eu não entendo, mas acredito na Sra. Guzman quando ela me diz que o marido dela é uma espécie de homem mágico. Ela falava sobre isso o tempo todo quando estava na delegacia. Ela falava sobre como ela e os filhos precisavam de proteção, como precisavam desaparecer, como precisavam ir a algum lugar onde o Martinez nunca os encontraria. Ela estava firme nisso, e a maioria dos caras na delegacia acha que ela é uma louca. Olhando para isso e lembrando do jeito que os olhos dele pareciam sempre que a entrevistávamos, eu não acho que ela seja uma louca. Acho que ela se meteu em algo ruim, e acho que, se não a escondermos, vamos encontrá-la e essas crianças mortas um dia. Ele terminou sua bebida em um longo gole e então se desculpou, dizendo que precisava tomar um pouco de ar. Isso foi há algumas semanas, e a mídia finalmente esqueceu sobre o estranho presente que a Sra. Guzman e suas crianças receberam na manhã de Natal. Eles podem ter esquecido, mas eu não. Não há nada que eu possa fazer a respeito, exceto dar a descrição de Martinez Guzman e esperar que, se alguém o vir, saiba que deve ficar longe dele. Ele é um homem na casa dos 40 anos, hispânico, com cabelos escuros curtos e os olhos verdes esmeralda mais intensos que já vi. Ele estava vestindo roupas estranhas, como um figurino de um filme de Harry Potter, e quando ele falava, era como se aranhas estivessem subindo pela minha espinha. Eu não recomendo que você se aproxime dele. Eu não recomendo que você tente detê-lo. Pelo amor de Deus, eu não recomendo que você o conheça de forma alguma. Como a Sra. Guzman pôde perceber, os presentes dele estão longe do que está na lista de Natal de qualquer pessoa. Desejo a todos um Feliz Natal. Até o próximo vídeo.